ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. A gente está começando hoje a segunda temporada com um entrevistado muito legal, que é o Thiago Leon. Ele é um dos líderes da Máquina do Bem, designer gráfico, e é um cara que vai polemizar muito aqui nesse ChurchCom Podcast. Seja muito bem-vindo! E antes de mais nada, antes de começar aqui, é bom pra gente não perder o costume, falar do site do churchcom.com.br, que é lá onde você vai encontrar o blog, outros episódios do podcast, principalmente a primeira temporada. Você também encontra lá um pouco dos serviços, um pouco da biografia e os livros, o marketing cristão também tá lá para comprar diretamente do site. Então se conecte com a gente, conecte lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook com @churchcombr. E a gente vai se falando por aí, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais uma temporada do ChurchCom Podcast. Seja muito bem-vindo, Leon, Thiago Leon, um dos caras que eu mais gosto de conversar. E antes desse podcast aqui a gente teve algumas boas conversas que infelizmente você não pode participar delas, mas te convido a conhecer esse cara mais perto. Ele vai se apresentar aqui agora. Ele é uma das cabeças, ou talvez a cabeça pensante da Máquina do Bem. É o cara que eu lido quase todos os dias no trabalho, no dia a dia com a Igreja Batista do Morumbi. E nada mais justo do que você ser o personagem que abre essa série da segunda temporada do ChurchCom Podcast. Bem-vindo, Leon. Bem-vindo, obrigado, Rodrigo. Eu sou o Thiago Leon da Silva Marte, tenho 31 anos, casado, futuro pai, trabalho na Máquina do Bem há 4 anos, a máquina tem 5 e posso dizer que eu sou um designer, sou um produtor gráfico de formação, designer por aptidão e matemático por vocação. E administrador por falta de opção. E administrador por falta de opção. Hoje eu corto, curto, faço gol na Máquina do Bem, cruzo, cabeceio, agarro. A Máquina do Bem é uma agência, startup de tecnologia e comunicação para o terceiro setor. O terceiro setor se diz igrejas que tenham um trabalho social, organizações, ONGs, organizações não governamentais e negócios sociais. Então eu sou responsável por tocar esse negócio na Máquina do Bem. Tá, você não falou, mas eu então vou começar a provocar. Uma das coisas que você faz e que é muito legal, a gente vai começar por aqui, é o seu trampo na ESPM, na verdade, né? Sim. De captação e coaching, aula para novos designers. Começa por aí, que é muito legal esse trampo que você faz, e até um desemboque na máquina, né? Sim, eu tenho alguns amigos na ESPM, na parte dos professores, e uma das professoras que me deu aula em 2007, hoje é professora na faculdade, no curso de design gráfico. E um dia a gente marcou, através do Facebook, de tomar um café e tudo mais. Eu contei da máquina e ela me chamou para fazer parte de um projeto que seria de que maneira eu embutir o mindset social dentro do design gráfico, da grade curricular de design gráfico. Então ela me chamou para desenhar, junto com ela, um briefing real que faz parte do dia a dia da Máquina do Bem para os alunos da design gráfico da ESPM. É um contraponto, porque a ESPM você pensa em consumo, nada em dinâmica social, até mesmo pelo seu nome, propaganda e marketing e tudo mais, mas eles achavam importante de ter um outro viés nesse contexto social, de que maneira o design poderia ajudar. E aí, no início do ano, a gente fez um briefing, que eles teriam que desenhar uma plataforma, e a máquina, através da minha pessoa, tutoriou e acompanhou todos esses projetos para que eles pensarem, ao invés de vender,
teve uma lógica de captar para algum projeto social. E com essa parceria acabou a máquina sendo um laboratório dos alunos da ESPM. Hoje a máquina tem 6 estagiários da ESPM, todos eles de design gráfico, todos eles que não sabiam que existia a possibilidade de utilizar o design como uma ferramenta de transformação, como um mindset de transformação. Então hoje eu acabo sendo o coach da molecada, uma molecada de 19, 20 anos, que fizeram um treinamento, esse projeto, e hoje eles estão na máquina trabalhando com os projetos da máquina, com os clientes da máquina diretamente. Vocês viram que ele é um tiozão experiente, é o cara que manja. E uma coisa que é importante a gente falar aqui, tem gente que não sabe o que é ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, certo? É isso, né? É a Escola Superior de Propaganda e Marketing. É uma das principais escolas de formação de gente boa para comunicação, é uma das escolas referentes aqui em São Paulo. Se não me engano, tem no Rio também, né? Tem no Rio também e tem, acho que se não me engano, no Rio Grande do Sul também. E é muito legal. Quem estiver nessa fase aí procurando faculdade, procurando escola, pós-graduação, com certeza é um lugar recomendadíssimo. Mas o Leão tá aqui para falar sobre comunicação cristã, é óbvio. Esse podcast é sobre isso. Aleluia. Chúrias, né? E, cara, eu queria que você contasse um pouco lá do começo, assim, principalmente da fase da IBAB. A máquina hoje cuida de 4 igrejas grandes, né? 4 igrejas grandes. Batista do Povo, Batista do Morumbi, IBAB e a Primeira Igreja de São Paulo. E tudo que vocês veem de comunicação, pelo menos quase tudo, não é tudo, porque no Morumbi a gente às vezes dá uns bypass na máquina do bem sem querer e aí eu tomo um puxão de orelha. Mas quase tudo que vocês veem dessas 4 igrejas, e eu acho que talvez sejam as 4 igrejas mais legais de São Paulo com trabalho de comunicação, passa pela cabeça do Leon. E aí eu queria que você contasse, cara, de onde começou o seu trampo como design cristão, como diretor de arte. Um design gospel. É verdade. Isso é maneiro. A gente podia colocar isso mais pro lance de música, né? O designer gospel. A gente vai criar agora grandes redes sociais independentes e pessoais. Fala aí. Cara, já deve ter percebido o meu sotaque, eu sou do Rio. Nascido e criado em igreja. Não, cara, achei que você era argentino. Não. Eu sou do Rio, nascido e criado em igreja batista, fui embaixador do rei, enfim. E eu vim morar em São Paulo em 2008. Em 2008 eu vim morar em São Paulo, que eu ganhei uma bolsa para estudar produção gráfica. Depois eu falo um pouco mais para trás como eu cheguei até São Paulo. Mas aí eu caí na IBAB por uma indicação de um amigo meu de infância. Ele falou assim, em São Paulo tem uma igreja chamada Igreja Batista de Água Branca, de um cara chamado Ed Renekiewicz, que tinha esse nome muito estranho. E eu na hora eu falei assim, mano, que nome errado, diferente e tudo mais. Eu lembro o primeiro dia que eu fui na IBAB, eu morava sozinho, então um cara de 21 anos morando sozinho em São Paulo, entrando na igreja com a Bíblia debaixo do braço e perguntando pro porteiro da IBAB onde é que é a escola bíblica dominical, e o tiozinho falou, nós não temos escola bíblica dominical. E entrei na IBAB e acabei me envolvendo com a juventude e tudo mais isso, mas eu também tenho a memória que quando eu cheguei na IBAB, eu tinha visto a marca da IBAB, era um quadrado com a IBAB escrito extrapolando, e eu falei assim, eu vou desenhar a marca da IBAB, para mim mesmo, isso. E comecei, eu trabalhava numa agência, aqui em São Paulo, fazia as artes de voluntário para os jovens da IBAB, e eu comecei a fazer o projeto de desenhar a marca, e até que eu cheguei na época, acho que o Fabrício Cunha, que era o pastor de jovens da IBAB, eu falei assim, cara, eu desenhei um projeto gráfico da marca da IBAB, posso te mostrar? Ele falou assim, pode. Aí quando eu mostrei para ele, ele olhou e falou assim, você sabia que a IBAB está fazendo um processo seletivo de marca? Aí eu falei assim, sério? Eu falei assim, sério, calma aí, eu vou caminhar com isso e já te falo. Aí umas 2 semanas depois, o Zé Mário, que entrou em contato comigo e perguntou alguma coisa e me apresentou o Ed. Falei assim, olha, esse foi um menino que desenhou esse projeto e tal. Aí o Ed olhou, gostou,
falou, ok. E até então não tinha nenhuma resposta nem nada. Só sabia que tinha tinha algumas agências grandes que são amigos, membro da IBAB, tinha desenhado o projeto também. Eu tinha apresentado um PPT no processo na apresentação da marca. Tinha gente com vídeo, com apresentação e tudo mais. Eu sintetizei quando eu estava na igreja, escutando a mensagem do Ed, do que seria a IBAB na minha cabeça. E aí o Ed me chamou e falou assim, olha, é assim, daria só para fazer isso? Aí eu fiz um pequeno ajuste e ele não falou mais nada. Depois tive a notícia que a minha marca tinha sido escolhida. Fiquei muito feliz, do tipo lançamento de marca e tudo mais. E nesse daí eu conheci o Ismael Rocha, que era então era o terceiro escalão da ESPM, se eu não me engano, do marketing, membro da IBAB, e chegaram para ele apresentar as marcas finalistas, entre elas estava a minha. Ele falou assim, é a do Thiago. E aí fizeram a pergunta, tá, mas ele é um menino e os outros desenharam são agências. Ele falou assim, mas a dele é melhor, e se a agência não gostar, manda a agência contratar o menino. É simples de resolver. Foi assim que eu conheci o Ismael Rocha. Quando desenhou a marca da IBAB, foi utilizada e tudo mais, e aí eu conheci o Thiago Cruciti, que hoje se tornou um amigo, um irmão. Eu já mandei uns 400 abraços para ele nos podcasts. Vai mais um, hein, Thiago? Será que ele está escutando? Vamos ver. Vou perguntar para ele. Ele precisa participar do podcast. Já convidei ele também. E aí ele estava chegando na IBAB e para cuidar da parte de marketing, de comunicação da IBAB, e ele falou assim, olha, se eu preciso, eu lembro que ele falou pro Ed, eu preciso de alguém que execute as ideias, porque eu vou botar no PowerPoint, mas eu preciso de alguém que dê forma, dê vida, dê tudo nas ideias. Aí o Ed falou assim, eu tenho um moleque, o Leão. Aí eu falei assim, beleza, me apresentou, e na época eu estava numa agência na Paulista, e ele me fez uma proposta para trabalhar na IBAB, a partir daqui a 3 meses você pode entrar na IBAB? Você não posso. Nesse meio tempo, uma outra agência me chamou para fazer um freela, e eu passei no concurso público. E aí eu cheguei pro Ed e falei assim, passei no concurso público, e o Ed falou assim, eu acho que seria legal você vir para cá. Tá bom, então eu vou para aí. Abri mão do concurso público e fui para a IBAB. Na IBAB participei, construí muita coisa junto com o Thiago, muita coisa nós dois juntos, eram as tiagadas que a gente fazia. A gente, tanto dos projetos Talmidim, IBAB, comunicação, vídeo e tudo mais, participou e ficamos juntos lá trabalhando, entrando nesse meio de como comunicar para a igreja e tudo mais, até 2014. Morei um tempo fora. Quando voltei, o Thiago me chamou para a máquina de novo, que ele tinha fundado, porque, olha, está surgindo, as igrejas querem que o que a gente fez para a IBAB possa fazer também para outras igrejas. Foi onde a gente está há 4 anos, se eu não me engano, na Ibatituba do Morumbi. E também tem cerca de 3 anos a gente voltou para atender a IBAB, agora como fornecedor e não como funcionário. E a partir desse ano a gente começou também com a Batida do Povo, muito fruto dessa caminhada de 9 anos. Boa. E aí é um belo de um gancho para fazer aquelas perguntas difíceis. O que você acha do design para igrejas hoje? E aí não precisa se autoanalisar, né? Olha para fora, não precisa pegar exemplo, mas como que você vê o design hoje para a igreja? O que falta, o que é bom? A igreja tem que parar de olhar para a igreja americana. A gente tem essa mania de chupinhar tudo que vem da gringa, e tudo que vem da gringa é algo bom, algo útil, agradável e tudo mais. Eu acho que a referência ela tem que ser extrapolar a igreja, de entrar num Behance da vida, procurar como é que é a característica, traço gráfico dos caras de Budapeste, da Polônia, e reproduzir isso aqui adaptado no contexto evangélico e tudo mais. Eu sinto particularmente uma necessidade das igrejas muito de querer ser
uma Hillsong, de querer ser uma Saddleback, uma Mashill, entre outras muitas igrejas. E eu acho que a gente não precisa ficar olhando só para a igreja, a gente tem coisa que a gente pode extrapolar, até mesmo dentro da publicidade brasileira, tem traços muito bons, tem design muito bom, que possa fugir um pouco desse estereótipo de template de igreja. Então, é uma tentativa que a gente sempre, com o nosso cliente, para a gente, de que maneira a gente sai dessa zona de conforto de olhar para o gringo, para o americano, de trazer e reproduzir. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que eu sempre falo para a molecada, para a gente, assim, olha, a referência não está dentro da igreja, a referência está fora da igreja. Então eu sempre estimulo isso de existe coisa boa, entre aspas, no mundo, entendeu? Poderia estar dentro da igreja a referência de algum jeito? Do ponto de vista estético, você poder... a gente já teria maturidade para ter construído uma lógica de comunicação de igreja? A igreja em si, eu acho que, assim, eu gosto muito de uma igreja lá que era mais Rio do Robebel. Talvez ali pensava de maneira artística para construir alguma coisa fora do bordão, se quer sair. Mas eu acho que, a não ser que esse estereótipo, entre aspas, que a gente chama de Hillsong, for a nossa maturidade, nosso papel também é quebrar lógicas e construir outros caminhos. Mas por que você acha que a igreja brasileira hoje não tem um pensamento de design? Porque o marketing não entrou na igreja de fato ainda, que não é uma percepção que parece ser verdade? Ou porque de fato os designers profissionais não entraram no ambiente da igreja para construir uma comunicação com uma cara de missão, com um pouco mais de DNA? Eu acho que depende muito a percepção porque assim, a gente tem excelentes designers cristãos, e porque eles não trabalham para a igreja, trabalham para o mercado. Porque falta a dificuldade da compreensão da vocação. Você já melhorou bastante, mas ainda tem aquela crença de que vocacionado é só um missionário, vocacionado é um médico, vocacionário é um engenheiro que constrói uma casinha, vocacionado é todo mundo. Há o seu impacto direto e o impacto indireto. Eu digo que o design, ele é um impacto indireto, mas indireto diretamente. Tiago, você está falando besteira e tudo mais, mas eu digo o seguinte: o que eu faço, explique-se. O que eu faço como criação e tudo mais, eu não tenho a utopia, eu sou muito cético. Minha arte o cara vai tocar o coração da pessoa, e a pessoa vai ver aquela arte, vai sentir o encontro com Jesus e tudo mais, isso, ela vai se converter através da arte. Isso é muito historinha. Pode ser que aconteça? Pode, mas isso não é o que eu me baseio. Eu acredito que quando a gente desenvolve um conteúdo, uma arte, em que de maneira lúdica a gente consiga passar com a informação direta, clara, precisa e técnica, a pessoa vai chegar já preparada para o evento, para a circunstância e tudo mais. Então esse é o papel do design dele, do tipo amaciar a carne. Seu modo de dizer, para ir pro... O cara vai lá em cima do pensamento. Vai lá em cima e vamos dar uma amassada na carne, tipo, para chegar... Porque parece pouco, mas às vezes uma pessoa deixa de ir porque não conseguiu entender para onde vai. É sobre o que? Eu não entendi. São detalhes, entre aspas, muito pequenos que a gente precisa observar relacionado a isso, entendeu? Então, minha opinião sobre a questão do impacto do design para a igreja você prepara todo o caminho. É como se tivesse todo o caminho e entregar. Assim como tem na mística eclesiástica, que tem o louvor, prepara o louvor para a entrega da mensagem.
Então, Que não tem nada de bíblico nisso, né? que não existe nada bíblico disso, mas ou Essa há uma fórmula intenção. não veio em nenhuma carta de Paulo, não veio em nenhum lugar. Toque o louvor em si bemol e dó maior. Comece com as músicas rápidas e termine com as músicas lentas. Que Jesus vai tocar, já está preparado para a entrega. Isso é Quem pensou nisso, pensou tecnicamente no contexto de estudo. Então tem essa passagem da música para a mensagem e tem a passagem da comunicação até, entre aspas, o chamar de evento. Você falou algumas coisas nessa fala e eu vou pegar algumas que eu vou lembrar aqui ao longo das perguntas e vou te provocando. A primeira eu ouço muito ainda e vou falar em workshop, que é a questão da vocação. O comunicador provavelmente seja o último da fila na vocação dos caras possíveis para trabalhar na igreja, né? Acho que primeiro pelo estigma de que o marketing é uma coisa que manipula as pessoas e aí, isso é do capeta, coisa do tipo, e eu falo isso em todo podcast e eu continuo voltando nesse mesmo lugar porque ainda é uma coisa a ser enfrentada. Os pastores ainda não entenderam que provavelmente o marketing pode ser uma ferramenta para auxiliar justamente o primeiro impacto para o segundo impacto, vou até chegar na igreja. É uma ferramenta de missão, né? Sim. Você também vê assim o lance da vocação pro marqueteiro ou pro cara de comunicação, pro designer? É uma barreira que ainda precisa ser quebrada? Tem duas coisas, até tipo minha caminhada aqui em São Paulo, na IBAB. E não vale muito na IBAB, né? Porque o Ed tem uma cabeça super aberta nesse aspecto, você teve muito menos barreira. Eu tive muito menos barreira e, na verdade, foi na caminhada lá que eu quebrou essa barreira. Foi que a lógica da vocação. Todos somos vocacionados. E a outra é uma lógica que é uma expressão que eu uso... E todos somos chamados, né? Todos somos chamados. E o chamado não é só para trabalhar para a igreja. Então, você pode... E aí entra uma outra fala do Ed que sempre ecoou muito no meu coração, que é o seguinte: nós nascemos para plantar jardim no meio de deserto. Nós somos vocacionados, quando a gente estiver num ambiente de trabalho, seja em agência ou qualquer outro, plantar jardim em volta. Não é só fazer o produto do seu trabalho. Nos seus relacionamentos e tudo mais, construir um ambiente saudável, isso também é sinalizar o reino de Deus aqui. Onde você estiver, né? Aonde você estiver, como você estiver, de que maneira você estiver. Você não precisa estar, para ser vocacionado, você não precisa trabalhar só dentro da igreja. Tem gente que trabalha para a igreja, tem gente que trabalha na igreja, tem gente que trabalha com a igreja, tem gente que ajuda só o ecossistema em volta da igreja e é vocacionado da mesma maneira. Você não precisa, nossa, Deus, desculpe se eu estou sendo muito cético, muito liberal. Jesus tocou meu coração, eu vou abandonar meu trabalho e eu vou trocar. Eu acredito que possa acontecer isso, mas isso não é uma regra literal. E nem você vai ser menos pecador trabalhando na igreja. Nem né? vai ser menos pecador trabalhando na igreja. Você é um cara melhor trabalhando na igreja. Não necessariamente. E você pode achar que faz parte da sua vida abrir mão da sua dinâmica do trabalho e trabalhar para a igreja, e você é um vocacionado, e pode ser um vocacionado trabalhando no final de semana, trabalhando no semana, e no final de semana servir na igreja, sendo na área que você tecnicamente é muito bom ou não, porque pode ser o caso da pessoa falar assim: eu não aguento mais criar arte na campanha, eu quero ser voluntário de criança, quero cuidar de criança, que é uma forma de servir e também ter relacionado com a vocação e o filtro disso aí está no coração, né? Sim. Se você estiver fazendo com o coração, provavelmente você vai estar bem alocado, inclusive trabalhando no estacionamento. Porque assim, tem a crise do adolescente, que quando tem a experiência com o divino e tudo mais, eu vou para o campo missionário ou eu vou para uma aptidão engenharia, aptidão técnica. E aí normalmente tem às vezes gera um atrito às vezes com os pais, porque o pai acha que você tem que procurar algum emprego para garantir e você quer ser pastor e tudo mais, você consegue ser as duas coisas. Então você não precisa fazer teologia para ser um cara vocacionado. E o mais legal é que talvez você indo pelo caminho da engenharia, você vai ser um missionário melhor lá na frente. Missionário melhor lá na frente e de ajudar. Então essa percepção de nós somos todos vocacionados e no ambiente onde a gente está, o nosso papel é cultivar jardim no meio de deserto, parece um pouco utópico. E da dinâmica utopia, se você fala para pensar, até Jesus voltar, o reino de Deus é uma utopia.
E você acha que vai construindo de pouquinho em pouquinho? Não. E ele só é possível se manifestar por meio da gente, né? Da gente que é aí do nosso redor e construindo e tudo mais isso. Tem uma frase acho que Eduardo Galeano, que ele diz que a utopia é assim: você dá 2 passos em prol da utopia e a utopia dá 2 passos de distância. Então, cada passo que você dá, mais um passo ela se torna distante. E aí, fala assim, para que serve a utopia, então? Para você sair do lugar. Quase motivacional. Meio que do tipo, você tem que sair do lugar relacionado a isso. Vou voltar no outro ponto lá daquela sua resposta que eu falei que tinha vários pontos. Quando a gente falou sobre a igreja brasileira construir uma linguagem de design. Sim. E eu vou voltar nele porque é uma coisa que eu tento descobrir até hoje e não consigo, inclusive nos que eu opero, porque eu acho que é muito difícil. E aparentemente, para mim, o core desse problema está que as igrejas ainda não conseguiram identificar qual o seu DNA, qual a sua identidade e, de fato, qual que é o seu projeto de igreja. E aí, nessa trinca aqui, provavelmente esteja a esquizofrenia do nosso design, porque a gente fica refazendo o design o tempo inteiro a cada cruzada, a cada ano da restauração, a cada ano da salvação, mas a igreja de fato não construiu o que ela quer ser, não se desenvolveu nesse aspecto. Talvez a IBAB hoje tenha talvez uma visão de branding mais sólida e hoje consegue, por mais que vocês refresquem o design a cada ano, ela tem uma linguagem mais estabelecida que de fato é um benchmark para um monte de gente. Mas está também há 9 anos já nisso. Mas faz sentido isso, essa construção? Na verdade, o desafio de construir a base, o planejamento da igreja é o desafio que vai fazer o design daqui para frente. Sim. Ter o planejamento, a estrutura da igreja, organizacional da igreja, para onde ela aponta e tudo mais, reflete no branding que você está construindo para ela. Se você tem e toda igreja tem fases esquizofrênicas. Do tipo, você acha que vai para um lado, vai para o outro e muda e as tudo marcas mais. têm, né? As marcas passam por isso de algum... Isso não é uma particularidade da igreja, tá? Do tipo, quando eu falo assim, eu trato a igreja como um produto, assim como eu trato como uma empresa. E isso não é pecado dizer que eu estou tratando a igreja como uma empresa, como um objeto de estudo. Eu não retiro a mística dela ao chamar a igreja como uma empresa a ser estudada mercadologicamente, de marketing, de posicionamento e tudo mais. Porque se for parar para pensar, mas a igreja não precisava nem ter louvor. Deus não falou nem, na Bíblia não tem nem assim, cante antes da mensagem. Se for parar para olhar para a Bíblia, se ajunte entre irmãos e sim, e amem entre eles. Tipo, não tem... Deus não criou o louvor, o rito. Nós criamos o rito eclesiástico. Mas no contexto da identidade, eu acho que é um processo de caminhada de médio e longo prazo. Por quê? Porque eu vejo que isso começou a se tornar há 10, 15 anos, talvez, foi onde começou esse pensamento de pouquinhas coisas, e hoje, já, tipo, dos 5 anos para cá, houve um crescimento relacionado. O pessoal brinca comigo que eu sou o designer de marca de igreja. Dinossauro de marca de igreja. Acho que eu já desenhei uns 6, 7 batistas. E tem a comunidade da graça que você não falou. Tem a comunidade da graça também. Falei no currículo. Então, tem relacionado a tudo isso, talvez, aí eu falo assim, a comunidade da graça, conhecendo um pouco mais da história, por quê? Aí eu descobri que o Beto Pai, o Bezerra Pai, ele é publicitário, a formação dele é publicitário, então a construção de marca, da percepção e tudo mais, isso já estava no DNA dele, ele implantou na igreja e continua até hoje. Todo mundo sabe que a marca da comunidade da graça é 2 peixinhos para lá, 2 peixinhos para cá. E é essa marca dos peixinhos e tudo mais. Mas eu acho que não sei se estou meio confuso, mas é um processo. De reconhecimento de identidade, mais um outro parêntese, que aí posso entrar numa linha teológica. Oraremos por você depois. Tá. Entrando numa linha teológica, a mesma forma que a gente consome
a comunicação de igreja, a gente consome a teologia americana. Então a gente pega tudo lá e a gente não adapta a nossa realidade brasileira. Então eu posso dizer, com toda a devida vênia, o caminhada histórica da comunicação da igreja está diretamente ligado com a teologia da igreja. Da gente consumir a teologia americana para cá e achar o que funciona lá, funciona aqui. Algumas coisas funcionam, outras coisas não funcionam. Já teve a onda do G12, já teve a onda do Igreja com Propósito. Isso não é uma crítica ao projeto. Já teve a onda da Igreja Empresa, que é mais da Saddleback, não, da Willow Creek. Então a gente acha que esse modelo se adapta aqui do tipo, vamos colocar de maneira, mesmo no contexto da comunicação. A gente pode usar eles como referências, mas o Brasil tem uma identidade muito própria da igreja em todo o contexto latino-americano. Então, por que não? Ao invés de a gente pegar a comunicação de lá, a gente não pega a comunicação de uma teologia construída aqui, para construir uma identidade nossa, própria, brasileira, ao ponto dos gringos olharem para lá e falar assim, tá, os caras têm um traço próprio. Mas isso é um processo, uma caminhada ainda a ser feita. Entendeu? Que é uma discussão de igreja, inclusive. Sim. Não só... Não é só... O design e o marketing nisso aí tá só quase que a entrega, né? E, cara, outra coisa que você falou é que o design ele pode ajudar a carregar a pessoa para dentro da transição, para consumir alguma coisa da igreja, um evento e coisa do tipo. Sim. Tem um cookbook para isso? Tem o que a pessoa precisa observar para, de fato, cumprir o objetivo de comunicar decentemente qualquer coisa que ela precisa comunicar? Do ponto de vista do criativo, né? Não do cara que faz o brief como eu. O que... Para mim, eu sou um cara muito lógico, prático e lógico. Porque às vezes as pessoas estão pensando em grandes eventos, grandes briefings e falta informação básica, como a data, quem fala, horário. Qual a mensagem, o horário. Quanto custa. E quanto custa. Então, enquanto os caras estão pensando de chegar, achando que vou fazer um evento que vai juntar, vai fechar um Maracanãzinho, um Maracanã. Eu falei assim, cara, você não tem nem data. E um dos papéis do contexto do design gráfico, só na questão da comunicação visual, de que maneira eu construo, ainda mais ainda em meios digitais, que se tornou mais ainda a necessidade, porque se você parar para ver, eu li uma pesquisa que as pessoas leem equivalente a 30 páginas de livro pelo que consomem de Facebook e Instagram. Tem algum lugar que eu vi que o ser humano hoje tem acho que 100 mil vezes mais quantidade de informação do que o cara da Idade Média. Um negócio assim. Então bizarro. Imagina que dentro de um pool, uma piscina, um mar de informação, você precisar criar uma comunicação que seja direta. É só imaginar que você tem o seu post do seu evento numa timeline em que o cara tá no metrô, no ônibus, olhando, passando, no banheiro, passando, e aquilo tem que te pregar e ser de maneira rápida e direta. Vou dar um exemplo. Vai ter IBM e vai jogar sábado. Vai ter IBM Morumbi sábado. Diz assim, é sábado a hora tal, beleza, já me interessa. Porque as pessoas teve ou fazer o papel também do design é dar a prioridade para certos tipos de evento. Tem gente que vai fazer um evento no sábado e tá achando que o evento vai ser a volta de Cristo. Aí quer fazer save the date 2 meses antes. Hoje as pessoas programam já é aprovado. Na semana eu programo no final de semana. A não ser que eu tenha um aniversário e tudo mais. Mas eu falei assim, não tem nada sábado, eu vou nesse evento. Então as pessoas acham que fazendo save the date, save the date, save the date, save the date, vai chegar no data e fala assim, eu não quero mais, aguento mais ver isso. A não ser, claro, seja um grande evento que gere bilhete, custo e tudo mais, um planejamento diferente, aí gera um outro tipo de estratégia. Então você está falando que tem que ter título, data, local... Quem fala? Quem Quem canta? Quanto custa? Endereço e no máximo um canto de rede social para o cara ver mais alguma coisa. E mesmo assim é quase inútil, certo?
Ainda tenho ainda vou tentar propor em alguma igreja que queira de maneira muito ousada. Resistirei, hein? Quando você for... De maneira muito ousada, é criar uma direção de arte que só terão as informações. Tum para quem é. Pronto, acabou. Comprei ideia, hein? Não, comprou ideia, agora precisa vender a ideia pro seu. para quem tá acima de você. Pronto, acabou. Direto, objetivo e claro. Mas aí você falou, no começo da fala, você falou um negócio que é legal, que de fato é uma preocupação e provavelmente seja a principal preocupação do ministério, que o cara tá desenrolando todo o evento, tá pensando no passo a passo. Sim. Que o macarrão que vai servir com qual molho e tal. E aí eu tendo a achar que a comunicação deveria interferir nesse processo também, de algum jeito. Porque geralmente o design é lindo e aí o cara chega no ambiente... Ou ele maqueia um ambiente que não é. E às vezes nem faz a maquiagem, né? Às vezes tá lá, tipo, aquele cara acabou de acordar, descabelado, cheio de olheira. O evento é isso. Não tem nenhum batonzinho e uma base para tirar a olheira que acabou de acordar. A comunicação precisa meter o dedo nesse tipo de coisa para a experiência ser única. Começou aqui num tipo... E ser única e coerente, na verdade. Começou no banner, aquele impacto, aí o conteúdo daquele desdobrado daquele banner, que não necessariamente é o banner funcional, mas tem uns outros conteúdos de suporte, carrega o cara até o lugar, e no lugar o cara tem uma experiência minimamente condizente com aquela arte que ele viu. Até porque ele não vende gato por lebre, né? Você vai lá, diz que é um evento e tudo mais, chega lá no evento... E mentira tá na Bíblia, né? Olha, aí quem tá sendo provocador é você. Os caras vai chegar assim, nossa, olha esse evento, que legal, vai chegar lá e você, cara... por isso que vem a questão da comunicação vem muito da igreja para a arte. Porque não adianta nada eu chegar e apresentar alguma coisa do que aquilo que a igreja não é. Que aí gera uma frustração. E reforça a sua fala do Hillsong, né? Sim. Porque não adianta, sei lá, pegar... eu quero ser a ponte. Vamos falar de igrejas brasileiras, que é legal pra caramba. Sim. A ponte. Igreja de Recife. Sim. Pra quem não conhece, vai lá atrás. Porque é muito legal. Aí você pega uma referência da ponte, eu faço isso aqui. A ponte na IB Morumbi. E aí eu posso falar com propriedade. Não casa, não cabe. Uma outra... Aí o pior disso é eu faço a ponte na IB Morumbi e o evento... Não tem absolutamente nada de jovem, não tem nada de linguagem jovem. É um encontro de senhoras, por exemplo. E aí, o que você faz? Não faz, né? Ou chora. O cara não volta, na verdade. Não volta. Esse é o ponto. A pessoa que passou por essa experiência não volta. Então, eu tenho que achar que a comunicação precisa meter o bedelho em algumas coisas. Um parênteses. Antes de dizer, até que você mencionou na ponte, existem igrejas aqui em São Paulo... São Paulo não, no Brasil, que tem uma comunicação excelente. Fala aí algumas, vai. A Ponte. Somos a Ponte. É muito legal. É muito legal. Eu conheço uma das meninas que é responsável, que ela é a Raquel. Ela trabalhou na Máquina do Bem também. Lá em Recife. Tem um trabalho fantástico. Tem a DAI, Assembleia de Deus, esqueci, tem um nome. Também tem um trabalho de comunicação bem legal. De trabalho próprio também, tem a Onda Dura, que acho que é o Pastor Lipão, né? Também tem um traço meio que já consolidado relacionado a isso. Quando eu falo de Hillsong, é que eu tenho meio que um certo bode de mãos pro alto adorando a Deus e a foto com um filtro e tudo mais isso. Então sempre tem que ter isso, com fundo mais escuro relacionado a isso. A gente tem identidades construídas para a realidade. Hoje, não vou vender meu peixe, mas hoje a que mais me encanta é a da Ponte. Até a forma como eles trabalham lá. Então, mas aí você falou do lance da mão para cima e eu sofro isso todos os dias lá, operando a comunicação, e aí não vou fazer meu advogado não, porque eu também tem hora que eu não concordo. E mesmo assim eu tenho que fazer. Por um ponto, e aí pra gente ver, porque você já ficou sentado na cadeira dentro da igreja. Sim. Também, você provavelmente sofreu de algumas coisas que você não necessariamente concordava 100%. Mas quando você abre mão de ir um pouco para esse caminho mainstream, da Hillsong, a gente tá usando a Hillsong, mas a Hillsong é legal pra caramba também, tá? A gente tá usando como exemplo, mas quando você abre mão de muito pra uma coisa muito diferente ou muito
sei lá, oposta, não sei nem se dá pra ser oposto. É, Você acaba perdendo um pouco do toque na audiência também, porque hoje o caminho, sei lá, o caminho médio da comunicação tá ali, da comunicação cristã. Sim. Se você vai para uma linha muito disruptiva como é a da Ponte, provavelmente eles tiveram que remar muito mais para conseguir a atenção nesse meio de informação. E tem também qual é o seu público, né? A Ponte em si, ela é uma igreja de jovens e para jovens, é uma igreja presbiteriana de jovens e para jovens. Então, em suma, a grande parte da comunicação lá é feita por voluntários que trabalham já em agências de Recife, então eles constroem E aí isso. tem a sacada do lance do cara saber o DNA, de onde ele começou, para onde ele vai, com quem que ele quer falar, qual a linguagem, tom de voz, arquétipo. O cara conseguiu construir essa relação. Eu falo com um pouco de propriedade, também pela minha caminhada na IBAB. Hoje eu me permito a desenvolver artes iconográficas, não gráficas, nem fotográficas, iconográficas. E nem ao type, né? Tá no meio de uma linguagem tipo, eu posso colocar isso e crio essa identidade ao ponto, dar algumas ousadias, mas assim, são 9 anos de caminhada. Teve um intervalo de 2 anos que eu tive fora. E o que ajuda é que a audiência é super alta e a visibilidade também é alta. E ajuda relacionada a isso. Então, é saber também quando é que você pode comprar. Vou dar um exemplo que não uma briga, uma ousadia que a gente comprou na IBAB e deu muito certo. A IBAB é a Igreja Batista de Água Branca, reduziu para a IBAB e hoje a gente já não utiliza IBAB, só utiliza o símbolo. Nem todo mundo conhece. Vou dar um exemplo. Quando eu peço um Uber na porta da IBAB, quem passa em frente à IBAB, tem um símbolo do Batman Caverna lá, porque tem só o logo da IBAB. Tudo preto. Tudo preto e iluminado. Então, quando eu chego, como é uma região que eu preciso dar um ponto de localização para o cara não ficar perdido, eu falo, olha o sinal da Batcaverna. O cara sabe que é a marca da IBAB. Porque se tivesse escrito IBAB, ficaria fácil para ele ver. Eu tenho algumas coisas, mas do meio diria que a segunda camada de relacionamento já sabe que o arco e a marca das bolinhas, que é do Doril, de remédio, eu tiro sarro das marcas que eu próprio crio, tá bom? No próprio trabalho, né? Então, já sabe que isso é relacionado à IBAB. Então, é uma ousadia que a gente vai. Tem horas que, por exemplo, e quando a gente vai divulgar na rede, para fora, além dessa terceira camada. Então, a gente mensura na comunicação se esse é um evento que vai ser para o meio, para a segunda camada ou para a terceira camada. Tudo que for para a terceira camada, entra o endereço e nome de IBAB para saber. Isso é IBAB. Vai com nome e sobrenome. Nome e sobrenome para saber o que é. Entendeu? O negócio que a gente sofre, e eu acho que a IBAB também sofre, eu acho que todas as igrejas continuarão sofrendo pelas próximas, sei lá, algumas décadas ainda. A comunicação da igreja se furta e se foca, não se furta não, mas se foca em falar só de evento. E hoje começou uma corrente do design pelo design, aí você pega lá um texto bíblico e faz uma montagem artística sobre o texto. Você acha que isso tem caminho ou vai continuar nas redes sociais dos designers e vai morrer ali? O design dá conta de também... Dá conta, mas tem que parar que dentro da igreja tem várias igrejas dentro da igreja. Vou falar com propriedade das 3 que a gente trabalha. Grande volume, Batista do Morumbi, IBAB e Batista do Povo. São igrejas que eu consigo ter micro-igrejas dentro dela se quisesse separariam uns jovens, uns adultos, próprio adolescente, casais jovens, grandes, né? E seriam igrejas grandes. Então, acaba sendo, tipo, no todo, é uma fábrica de eventos. Assim, pô, Thiago, você tem... Vou dar um exemplo na própria... Quando eu vou falar sempre com o IBAB, que é o que eu frequento, tem uma relação com isso. Às vezes, num sábado na IBAB tem 10 eventos. De crianças a adultos, de idosos enfim, de leste a oeste, norte a sul. Mas porque são mini guetos, tipo mini grupos dentro da igreja. Talvez mensurar de que maneira, de repente, haver uma
troca entre alguns ministérios, transversalidade em alguns ministérios, de fazer eventos mais precisos, do tipo mais diretos, com o objetivo mais claro, não só o evento por evento. Mas para alguns públicos, por exemplo, adolescente gosta de evento, adolescente gosta de acampamento, gosta de evento. Cara, acho que eu sou o único adolescente que nunca gostou de acampamento. Não. Nossa, eu já fugi, lá na Ibabe eu dava trabalho, ia no final. Meus acampamentos, esse podcast não teria liberdade para dizer, porque sinceramente eu fui para acampamento de adolescente, o bullying era quase o 11º mandamento, eram outros tempos, era outro estudo e tudo mais, uma realidade. Eu fazia acampamento no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, com R$20, 3 dias num sítio com comida e tudo mais, e eu ia num ônibus com pneu careca e com buraco no ônibus. Contrate o Leon para fazer seu acampamento. É o cara que consegue viabilizar. Não contratava não. Hoje, quando as pessoas veem assim, converso muito com a minha mãe, os pais que já tá jovens, que dizem assim, nossa, tô preocupado com meu filho, isso e aquilo. Eu lembro que com 12 anos minha mãe me autorizou a ir num acampamento chamado Acampamento Rústico dos Embaixadores do Rei, em que quem foi responsável pela gente foi um menino de 17 e um menino de 18, que eram 2 caras do exército, embaixador do rei, e eu passei 3 dias fora, não tinha celular, não tinha nada, no meio da mata, brincando de pega-pega entre as embaixadas. Então, quando eu olho hoje, eu falo assim, cara, o pessoal não tem ideia de que você fará isso com o seu filho? Não sei. Eu provavelmente acredito que sim. Minha esposa vai ficar louca, certamente. Mas voltando agora de comunicação. Pauta, fecha o boletim. Né? Eu penso na questão do evento de eles serem mais precisos e planejados. Por que todo jovem tem que fazer evento sábado? Porque o evento sábado não pode ser vamos ir pro teatro. Eu ia falar boteco, mas não. Vamos ir pro teatro ou vamos na virada cultural. Muito ousado? Não sei, porque a gente não sai da bolha e vê coisas novas, exposição. Não, hoje nós vamos assistir a exposição. Vou dar um exemplo. Por que os jovens não vão no sábado ver Tarsila do Amaral no MASP? E trocar uma ideia, sentar lá. Mas acho que o lance de interagir com a cultura, com o mundo, com a rua, mora na mesma discussão do profano e sagrado, sabe? Pelo menos eu tenho 10 anos a mais que você, sim, quase, sei lá, 6, 7. E eu fui criado nessa lógica de que as coisas do mundo e as coisas da igreja e as coisas eram bem distantes. Aí lá na Ibabe, quando eu fui passar para lá como adolescente, a desconstrução disso era gigante e eu entrei numa paranoia até de, beleza, entender que é isso aqui que é o caminho. E acho que boa parte da comunidade, sim, cristã hoje vive ainda a dicotomia mundo e não mundo. Uma criança minha, Tiago, eu não acredito em coisas mas Tiago, isso está na Bíblia. Eu falei assim, tudo bem, eu estou falando uma percepção minha, eu não acredito é tudo de Deus, mano. Não existe do mundo e não do mundo, é tudo de Deus. Se a gente está mergulhado nele, vivendo nele, com ele, que você precisar fazer o filtro para saber se isso está alinhado com ele. É outra história. A prática é o problema. E dentro do museu e num show e tudo mais, isso para mim não é um tabu. Eu não preciso estar dentro sempre no ambiente religioso relacionado a isso. Eu acho que também isso ajudou muito na minha compreensão da igreja para fora. Você acha que as igrejas promovem evento em escala industrial para tentar dar uma blindada? Cara, vem ser crente aqui porque aqui é mais fácil, então eu faço um monte de evento. Sim, mas isso é a lógica, né? Do tipo de... Não deixo você sair no sábado à noite na balada e vem pra cá pra Sextatim. Sextatim, ou sábado Young. Sábado Young. Yolo. Sábado Yolo. Então, mas tem isso, né? Você vai criando muro, põe todo mundo pra dentro, aí vive um bando de alienado. E chega e não discute comunicação. Aí eu acho que a comunicação é só dentro de igreja. Não, e a comunicação, na verdade, sofre disso, porque ninguém, sim, ou não vê o mundo ou não viu o mundo, né? Sim. E aí fica fazendo a comunicação de igreja. Esse é um exercício que talvez todo mundo tenha que fazer, que tá ouvindo a gente aqui. Que é, desfruta do que tá lá fora um pouco pra trazer pra dentro, porque sim, é possível.
e o que tá dentro frui o que é bom e usa. Eu já utilizei campanha da Brahma para fazer direção de arte da IBAB. É de cerveja, sim, eu olhei e aí falei assim, nossa, essa direção de arte é uma estética muito boa, eu posso utilizar para cá, isso não tem problema nenhum. Então isso é um caminho. Eu não preciso utilizar só focado dentro da igreja, eu posso abrir as fronteiras e... Falei que nem um muro agora, fronge. Mas tudo bem, meu lado político fechou agora. Agora que voltou. Voltei ao normal. Então eu não preciso... Piada interna total. Não preciso. Os caras precisam saber. Opa, deixa quieto. Corta. Relacionado a isso. Então, eu acho que, assim... E uma das coisas que... Meu maior elogio é quando eu construo uma estética para a igreja em que um cara de não é da igreja fala assim, nossa, isso é de igreja? Eu falei assim, sim, mas nunca imaginei que isso aqui, tudo bem, ainda existe o estereótipo, assim como de comunicar, assim como quem não é evangélico olha para a igreja, comunicação de igreja, é que nem eu olhar para a igreja e achar que se resume a Silas Malafaia de Macedo, os 4 cavaleiros aí do Apocalipse, os 4 grandes aí, acho que se resume isso e não é verdade. Assim como na questão da comunicação. Então, quando você conversa assim, nossa, nunca tinha parado para olhar isso, que vocês fazem isso daqui para a igreja. Então, há coisa bela no mundo inteiro, não só dentro da igreja. Mas você não acha que falta um pouco mais disso? Do tipo, nossa, isso é da igreja? Em tudo que a gente faz? Será que é bom que nossa isso da igreja ou nossa isso é belo? Ou nossa isso é bom? Então, eu acho que nossa, isso pra mim a interjeição nossa já é bom, é belo. Sim. E aí, pô, cara, isso aí vem desses caras da igreja, não falta um pouco disso? Os caras pensam. Os caras fazem coisa da boa. Nossa, os caras fazem a boa, nunca tinha. Porque me parece assim, pô, beleza, a comunicação da igreja se resume ao que é da igreja. Não. E eu acho que deixa de fazer missão quando ela não faz esse tipo de nossa, isso aí é da igreja. Você não tá lá dialogando com o mundo de algum jeito, com os caras que estão precisando ouvir de você. Eu acho que a igreja precisa, até no contexto da mensagem, ela precisa ser um pouco provocativa em estar apta a dialogar do que não é do contexto dela. Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai falar alguma coisa, metanoia. Tema da mensagem, metanoia. Falou só para os crentes de Falou carteirinha. só para os crentes de carteirinha. De que maneira eu pego esse metanoia, desconstruo ele e construo ele numa linguagem universal? Fala assim, é possível mudar a sua mente. Mas é possível ter uma outra visão sobre um assunto. E isso parte da nossa lógica Yankee de fazer missão, né? Que estamos certos e o mundo está errado. Estamos certos e o mundo está errado. Tudo que... Tem uma outra aí, o cara só vai achar que o Ed René é herege, mas tudo bem. Uma outra que foi libertadora tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está só na Bíblia. Do tipo, quando o Newton olhou lá a maçã caída... essa frase não contradiz a primeira. Não contradiz, né? A primeira. Que é o importante de você sacar. Dizer, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. Na Bíblia está dizendo que a maçã da teoria da relatividade? Não está. E parte do princípio que ela não desconstrói ela a Bíblia. Não desconstrói, mas a Bíblia não são... Nós somos seres muito binários. Eu acho que assim, da nossa concepção. Porque a gente acha assim... eu li... Estou terminando de ler o segundo livro do Harari, que escreveu Sapiens, o Homo Deus, em 21 e 10 do século 21. Nós estamos numa construção muito binária, que é, vou dar um contexto político, se você votou no Bolsonaro, logo você é um fascista. Se você votou no Haddad, logo você é um petralha bandido, esquerdopata. E aí, estudando um pouco do tipo da... Polarizou-se a vida. Polarizou-se. O Harari é um cara que ele é árabe, judeu, gay e ateu. Não conecta
Não tem lógica. Nós somos seres que não conectam. Se você for olhar a maioria dos caras que tem discurso de ódio dentro no Facebook e tudo mais, ele tem uma vida. Eu falei assim, mano, não é possível que um cara esse aqui escreveu essa besteira. Eu tava lendo uma reportagem, parênteses, da Kelly Key, que ela tava dando de mamar pro filho. O cara vai do Harari pra Kelly Key. Isso é ser polarizado, vamos lá. Que ela tava fazendo uma matéria que ela sofreu assédio porque tava postando um vídeo que ela tava amamentando o filho. E os caras falaram assim, que vontade de mamar nessa teta e tudo mais isso. E ela foi até o perfil de cada um, e eram pais de família. Casado com filho, ganhis aqui e tudo mais, ela stalkeou essas pessoas, ela falou assim, cara... Aí tá. E mandou um print, eu falei assim, imagina se eu mando isso pra sua mulher. A internet virou um campo de ninguém, né? O que é engraçado é que todo mundo é traqueado, todo mundo é identificável, e o cara acha que é um campo que eu posso colocar, eu tô debaixo, atrás de um muro. Tô no bunker aqui, faço o que eu quiser. E eu falo o que eu quiser da maneira que eu quiser. Então eu penso um pouco essa relação de que a gente não pode ser binário, assim como na análise lógica. Como você fala assim, o cara não é crente, logo ele não vai pro céu. Eu falo assim, cara, deixa ele ser bom. E aí você parte do princípio que você está julgando o que Deus vai julgar, né? Eu estou julgando que isso não tem do tipo logo isso. Algumas coisas fazem lógica, mas na dinâmica da vida não faz lógica. Então é uma arte para, vou dar um exemplo, é uma arte para cerveja, logo não vai servir para uma comunicação de igreja? Por quê? Não estou dizendo que eu vou colocar uma latinha de cerveja, tudo mais isso. Não será o apóstolo Arnaldo não vou fazer isso, o bispo Arnaldo fazendo isso. Mas é de pensar nesse contexto, entendeu? Beleza, a gente chupinha americano pra caramba. Eu vou fazer 2 últimas perguntas. Tá. Essa é a polêmica de sempre, todo mundo responde essa mesma pergunta, porque talvez seja o assunto da moda. Existe igreja online? Existe igreja online. Existe. Na verdade, eu vou dar uma análise baseada na minha vivência, tá? A igreja é a cada momento, na reunião de 2 ou 3. A igreja online, o eclesiástico online, sim, existe. Eu posso conectar na igreja e tudo mais e ter uma relação. Depende dos multissignificados de igreja que eu estou pensando. Se eu estou pensando no... Ajuntamento de 2 pessoas, vai. Não, se eu estou pensando... 2 ou mais em meu nome. Clero, culto, domingo, templo, uma igreja online parece desconexa, mas não é. Eu posso fazer ali a minha TV, o meu templo, o horário, qualquer horário, o domingo, o culto, aquela procissão, e o clero, quem estiver do meu lado. Eu não sei ainda, eu não tenho base técnica de pesquisa nenhuma. Hoje as pessoas sempre trataram a igreja, e me corrija, gente, me perdoe se eu sou muito liberal e tudo mais, como um ponto de consumo. Eu vou lá e me abasteço e vou embora. Eu vou lá e me abasteço e vou embora. Eu vou lá e me abasteço e vou embora. A igreja online, hoje a mensagem do domingo, eu já tenho disponível no YouTube. Se eu entrar aqui, eu tenho mensagem de um monte de pastores. Nessa lógica, vira o posto Ipiranga, a igreja online. Vira um posto Ipiranga. Tem cara se abastece a toda hora. Você se abastece a toda hora. Existe aí, só que aí, a mesma coisa que eu tenho esse meu lado cético, eu tenho meu lado místico. Existe a mística de você ir num domingo e você com você mesmo e ter uma experiência com o divino ali, com o eterno ali. Particularmente eu, Thiago, às vezes eu tenho minha experiência dentro do ponto de ônibus. Eu estou escutando uma música, muitas das vezes nem é crente, porque eu escuto MPB e tudo mais, e eu começo a chorar dentro do ônibus. E eu não sei, eu estou chorando, e aí já chegaram umas 2 vezes, uma pessoa, tá tudo bem? Eu falei assim, cara, tá tudo bem, eu só estou tendo uma relação, uma experiência minha e tudo mais. Então, a experiência é o que está acontecendo também, que é o contraponto da igreja online,
é que as pessoas querem ter a experiência. Eu nunca tive uma experiência na igreja online mística. Eu tenho uma experiência comigo mesmo, ou dentro dessa questão do culto ali, eu já tive minha experiência comigo mesmo ali. Mas eu acho que existe igreja e vai existir, como tudo vai existir online. Gosto de cada um responder essa pergunta de um jeito, porque não tem uma resposta, né? Não tem. Do ponto de vista ajuntamento, ele cria algum tipo de... Domingo, eu não conheço ainda, sinceramente eu não conheço uma pessoa que assiste sábado, todo domingo de manhã às 11, conecta na IB Morumbi e para assistir e junta com os amigos em casa para fazer isso. Então, eu acho que essa experiência acontece. Já ouvi Sim. relatos disso, principalmente missionários que estão fora do país. Fora do país. Perto não. E aí quando você fala de proximidade, talvez tenha um desserviço nesse aspecto, porque você talvez esteja acostumando as pessoas a quebrarem as relações pessoais. A parte mais importante para mim da igreja não é o culto, não é a mensagem, não é nada, é o abraço. E esse é o ponto que quando eu pergunto sobre a igreja online, tem gente que vai por esse caminho respondendo, a igreja ainda é um bunker para manter as relações interpessoais e pessoais funcionais de algum jeito. Enquanto não tiver um holograma que eu possa dar um abraço no Rodrigo de maneira que a tecnologia proporcionar isso, que acho que numa questão de time pode ser que é viável, mas quando você, querendo ou não, a igreja é um centro de, você tem relacionamento com pessoas. Então você encontra, você dá um abraço, dá um beijo e tudo mais, e querendo ou não, tem um fator psicológico do abraço, ele tem um carga de sentimento com um abraço relacionado a isso. E aí outra coisa que é o paralelo dessa pergunta, que às vezes a resposta é sim e não, a igreja não pode não estar no ambiente online hoje, né? Ela precisa se fazer presente, ela precisa se manifestar, ela precisa interagir e talvez ela precisa se apropriar do ambiente para fazer missão, para estar lá, para se conectar com as pessoas. É difícil você falar, não, hoje eu sou uma igreja completamente offline. Toda igreja ela é online, porque uma igreja offline, você está dizendo que você recebe, era como nós... Quando tinha evento, acho que lá em 86, 90, 95, a secretária da igreja ligava para os membros para dizer que no próximo domingo tinha isso. Cartinha na casa. Né? Tinha uma cartinha na casa e tudo mais. Boletim era riquíssimo. Hoje, você sabe o que vai acontecer na sua igreja no próximo domingo. Se você entrar no site, vai entrar no WhatsApp, no Instagram. Se você não receber no WhatsApp, no Instagram. E eu estou falando isso, você não precisa nem de grande ferramenta de CRM. Se você tiver um mínimo de Instagram, um Facebook, um WhatsApp. WhatsApp, então? WhatsApp, você bota na linha de transmissão. Você vai ganhar um bom dia todo dia. Você vai ganhar pelo menos um bom relacionado a isso. Então, é o melhor CRM que tem. Bom dia, boa noite, todo dia. Boa noite, todo dia. Então, tem um pouco essa relação do... Não tem como a igreja não ser online. Mas quando eu falo online, eu não posso resumir online com transmissão online. Há um hiato muito grande isso. Gigantesco. E eu não preciso ser online, é porque assim, algumas igrejas têm síndrome de grandeza. Acham que vão dominar o mundo, se tornar a maior referência e tudo mais. Pode ser tocar, e tocou o coração de Deus, eu não coloco em mérito isso. Mas tem igreja, para a comunicação dela ao seu redor e se tornar efetiva e prática, ela precisa ser online. E ela nem precisa ter uma transmissão de um culto, porque às vezes você vai fazer um investimento no culto para ter 5 pessoas. O online basicamente é se fazer presente, né? Se fazer presente. A manifestação não interessa qual que é o canal. O importante é você se fazer presente e primeiro na comunidade que está te consumindo, entre aspas, né? Com todas as aspas possíveis dessa palavra. Mas, na sua comunidade. Hoje... Qual que é o índice de sucesso de um Instagram? Cara, é botar a igreja para dentro. Se a sua igreja tem 1.000 pessoas, seu Instagram precisa ter 1.000 pessoas, não precisa ter 10.000. Se vai ter 10.000, tem gente de outra. Claro, tem igrejas que ganham uma referência através do seu interlocutor, do seu pastor principal grande,
e acaba trazendo mais gente. E é legal, tá na missão. Tá na missão, segue o jogo. extra disso, beleza. O mínimo é você botar a sua galera pra dentro e falar com essa galera, né? Esse é o ponto. Uma vez, eu não sei quais são as 4. O Ed teve uma vez que ele me disse que a missão tem pastor que ele é o profeta, tem um pastor que ele é o missionário, tem um pastor que ele é o pastoral e tem pregador, né? E o pregador, orador e tudo mais isso. Tem cada igreja, assim como tem a igreja que planta igreja. Não, e a IBAB é uma bela referência para isso, assim, você pega a transmissão ao vivo da IBAB, sei lá, são 2.000, 3.000, no domingo normal. Online, né? tem 3.000 e no domingo tem 2.000. E claramente a IBAB hoje é referência de conteúdo para muita gente que não está no físico, no ambiente. E não é nem pela falta de capacidade de sentar, né? Sentar no auditório. Sim. É gente que está vendo mesmo para ser enriquecida no conteúdo, para levar o conteúdo para a igreja dela. É claramente um benchmark mesmo de... Agora, uma outra provocação. O fato de que você achar ruim ou não, vou dar um exemplo. A IBAB tem 3.000 pessoas num domingo. Em todo lugar do mundo. E do Brasil espalhado. As pessoas estão consumindo a IBAB por quê? Eu não sei te dizer. Eu acho, porque... e aí o Rodrigo falando, eu acho que tá muito baseado no conteúdo que o Ed oferece. E se não fosse o Ed... Sinergia pela questão do conteúdo. Eu acho, né? Sim. Eu acho que se não fosse o Ed, provavelmente esse número não seria o mesmo. Não, eu concordo. Acho que junto com o Ed tem uma série de coisas que vão sendo agregadas que ajudam esse ambiente. Não é o porquê. Aí você respondeu uma ponta. Eu falei assim, o porquê é... Por que as pessoas estão vindo para cá só pelo Ed? Porque não tem lá. Eu acho que é porque não tem lá o Ed. E aí volta Sim. no Ed. Não tem lá o Ed. Não tem lá um referencial. E acho que não tem lá um monte de coisas que a IBAB oferece para o cara aprender. E não é só o conteúdo. Acho que tem... Free, né? De graça, né? Então é isso. Eu acho que está sempre escorado no Ed. Aí eu participei da igreja por um bom tempo. E lembro que quando tinham as férias do Ed, era um caos. Porque precisava tentar compor lá de pregadores e tudo mais para a igreja. Hoje já não tem mais isso. Hoje já não tem mais essa Ed dependência. Mas, claro, o cara é brilhante. Você vai falar o quê? Não tem. E outra, o conteúdo é aberto, né? E de fato as pessoas estão lá para ouvir o cara. Em 2010, foi uma das coisas mais geniais que o Thiago propôs. Foi quando ele desenhou o Talmidim junto com o Ed, e ele falou assim, a gente não vai cobrar nada. E aí, é genial. O livro estava na minha cabeceira esses dias, estava lendo coisas lá. Todo conteúdo, produto, falou assim, e aí eu gosto muito assim, mano, não vai faltar. Eu não preciso lucrar em cima disso, eu pago o operacional e tudo mais, uma coisa aqui, etc. E não isso faltou. É reafirmação da missão, né? De fazer... Eu acho que tem uma coisa muito legal que está por trás de tudo isso que a IBAB faz, é a visão de reino, né? Sim. O fato de ser uma igreja de grande exposição, com conteúdo brilhante... É reconhecer o papel dela dentro da igreja brasileira. É isso. Então, assim, já percebi que nós somos uma produtora de conteúdo. E é uma liderança de uma corrente que é completamente avessa do meio do caminho do evangelho hoje. E falou assim, ó, já que estão pedindo conteúdo, então a gente produz conteúdo, tá aqui. Isso aí. O Ed, inclusive, está agora lançando um projeto Casa, que não é da IBAB, não é uma IBAB disso, em que você vai poder construir um pequeno grupo dentro da sua casa com conteúdo. Você não vai precisar estudar a Bíblia e fazer um tratado teológico. Você estuda a partir do Talmidim e constrói o resto e tudo mais. Acabou de responder por que as pessoas assistem. Mas é isso, cara. E vou falar, essa audiência, eu fico pesquisando muita coisa. A audiência é maior que quase todas as igrejas americanas no domingo. E as igrejas americanas em volume, sim, em estrutura, e quando a gente fala, sei lá, talvez na Coreia e na China tem igrejas com volume maior do que as americanas. Aí são outro... E que nem precisam fazer comunicação. Nem precisa. Porque é quase que uma manada, estoura a manada, entra lá. Tem igreja sai. Com parada de metrô dentro na Coreia, tem umas coisas desse tipo. Mas talvez seja uma das maiores audiências em capacidade. E aí, pensando que a nossa língua é restritiva, tem um monte de coisa, é um baita no número. Não, só falta agora... É porque pro internacional... É porque, assim, teria que fazer um estudo do histórico, do movimento das igrejas... É dificílimo fazer, mas é um o americano olha pra gente de cima pra baixo. Então, não sei mais, cara. Tendo a achar... Durante o tempo. Hoje... Tendo a achar que já não é mais assim.
Até porque a cultura dos caras hoje já não é uma cultura americana de raiz, eu sou Yankee 100% branco de olhos azuis, já não é mais. Nem com Trump? O discurso dele não pega nem lá, cara, 100%. Mas beleza, nem falaremos mais sobre política. Não falaremos mais sobre política. Cara, dá suas dicas para quem tá fazendo design, para quem quer ser um design de igreja, o que olhar, para onde olhar, o que você recomenda, o que você... Cara, eu acho que você não tem que construir a sua carreira para ser um designer de igreja. Eu estou fazendo quase o oposto do que a gente conversou. Não, mas é legal, é isso mesmo. Não é. Você tem que ser o melhor designer que você pode ser. Independente se vai ser para a igreja, se vai ser para um map, se vai ser para um escritório, vai ser para você mesmo e tudo mais. Voltando no contexto da vocação. Faça com excelência. Né? Faça com excelência. Independente se for para a igreja. E você, eu não sou mais abençoado porque eu faço para a Máquina do Bem, para a IBAB, para a Ibarubi. E eu não acredito nisso. E Deus não me abençoa mais. E não faz sentido se Deus me abençoasse mais porque eu faço para a igreja. Deus me abençoa da maneira dele, pela excelência que eu faço. Então, seja aqui de maneira justa, ética, enfim, tudo mais relacionado a isso. Seja dentro de um banco. Se você fizer dentro de um banco, se um designer dentro de um banco, faça da melhor maneira, de excelência, com capricho e tudo mais, que tudo é para a honra e glória dele. Então, pode ser que na caminhada, eu não pensei de nem maneira nenhuma na minha vida, eu sonhei que eu trabalharia, hoje eu estaria aqui onde eu estivesse. Hoje ele dá autógrafo aqui em São Paulo, eu tenho que andar com ele na rua, eu tenho que ficar protegendo, assim, é meio complicado, cara, bem complicado. Eu não imagino de maneira... virei, né? Eu tô aqui com 2 seguranças, tô ali na porta, me esperando ele, pra ver se vou sair bem e tudo Os mais. Os caras aqui, o assessor de imprensa dele já tá falando pra terminar. Aí... Eu não imaginei, e acho que a vida tem, pelo menos assim, na minha caminhada, a vida vai surgindo oportunidades. E eu lembro que acho que a gente se converte várias vezes na vida. Em uma das muitas minhas conversões, eu percebi que eu estava construindo, eu imaginava ser alguma coisa, e as mudanças foram muito... Perdi a palavra que estou tentando isso, porque estou gaguejando. Lembrei. E a gente não vai editar. Outro ensinamento do Ed foi assim, quando Deus fala no meu coração, não fala no meu coração. Cara, quando todas as minhas grandes mudanças na vida, eu tenho pessoas que eu troco uma ideia, converso, evangélicas ou não, comento uma possibilidade. Quando lá no início eu comentei a possibilidade de ir para a IBAB ou não, eu lembro que eu perguntei para 3 pessoas distintas, sim, que não se conversam, uma no Rio, em São Paulo e tudo mais, e as 3 pessoas falando a mesma coisa para mim. Pô, Thiago, eu acho que seria uma coisa legal. E eu fiquei assim, putz, design de igreja, e depois voltar para o mercado, essas coisas todas. Eu disse, não, Thiago, vai ser uma dinâmica legal. E aí eu aprendi com o Ed, tipo, quando é uma coisa que Deus colocou no nosso coração e tudo mais, Deus testifica de maneiras diferentes e em pontos de vista diferentes. Aí ele deu, não lembro qual é a passagem bíblica, acho que foi Paulo, quando ele não sabia o que fazer, ele perguntou, acho que para Timóteo, para um, e os 3 falaram assim, vai, e para que você não tomar uma decisão isolada. Então pode ser que você nem seja um designer de igreja, mas pode ser que sim. Acho que a caminhada da vida vai dizer, e no momento vai dizer, eu vou trabalhar para a igreja, a comunicação da minha igreja, ou vou fazer isso por paixão, ou vou doar, relacionado a isso. Acho que você não pode se furtar de não fazer a sua missão, que é anunciar o reino de Deus onde você estiver. Da maneira que for, do jeito que for, como você souber. Disso. Tenho aquela clássica do São Francisco de Assis, você prega o evangelho o tempo todo. Se necessário, você usa a palavra. Então, é a tua vida, é o seu abraço que se dá no seu amigo, é a forma como você faz o seu negócio. Isso não está na Bíblia, hein? Isso não está na Bíblia. Acho que isso está na Bíblia. E
acho que você construir esse Mas tipo é uma de verdade. Mas é uma verdade. Olha lá. Aí vamos dizer que eu tô sendo, criando... Isso não tava na pauta. Evangelho segundo Thiago Leão. Legal. Então, tem essa questão dessa relação do tipo, você prega o evangelho o tempo todo. Eu lembro que eu fui criado, quantas pessoas você converteu para Deus? Eu falei assim, eu não sei, acho que nenhuma. Como assim? Que você levou para a igreja? Acho que nenhuma. Mas eu constrangi muita gente do amor de Deus da forma como eu trato as pessoas. Então, acho que isso para mim é mais importante do que falar assim, sou eu, não sou liberal, me desculpa, gente, estou falando isso, é uma visão minha, tá? Você não cometeu nenhuma heresia. Não cometi nenhuma heresia. Cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado por nos ajudar a ouvir coisas inspiradoras, contrapontos, pontos de vista muito particulares em alguns casos, que isso a gente só consegue desfrutar quando senta com você para conversar, e que apareçam outras oportunidades para a gente poder levar... Na terceira temporada eu falo de novo. O pouco do que a gente pensa e o que a gente é inquieto para os outros. É isso aí. Convidado para a terceira temporada lá para 2020. 2020, terceira temporada. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Beijo.